todos e a todas. O trabalho, intitulado Estado da Arte sobre Crianças Negras em Produções Científicas da ANPED, 2007 a 2019, tem como autores Antônio Matheus do Rosário Corrêa, que sou eu, mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Linguagens e Saberes da Amazônia, e também como orientador, a professora doutora Raquel Amorim dos Santos, que é coordenadora e docente do Programa de Pós-Graduação em Linguagens e Saberes da Amazônia. Bom, as considerações iniciais. O trabalho possui como objeto de estudo o estado da arte sobre a temática Crianças Negras em reuniões nacionais da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, a ANPED, que nós consideramos o período de 2007 a 2019 para analisarmos os trabalhos que tratam sobre a temática Crianças Negras, compreendendo as últimas 10 reuniões da referida associação. Durante a investigação, elaboramos a seguinte questão-problema de pesquisa, que trata sobre qual a presença da temática Crianças Negras em produções científicas de grupos de trabalho da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, que no caso são GTs 7, 13 e 21 da ANPED, que posteriormente iremos descrevê-los. O objetivo geral do trabalho é analisar a presença da temática Crianças Negras em produções de reuniões nacionais da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação no período de 2007 a 2019. A fundamentação teórica do trabalho, ela se estabelece a partir de 3 conceitos, de criança, infância e crianças negras, posterior ao que é a Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação, que é a ANPED. Primeiramente, criança, em nosso trabalho, remete à dimensão psicológica e biológica do sujeito, que se encontra em constante mudança física e cognitiva, em níveis emocionais, afetivos e sociais, considerando esse período importantíssimo na trajetória de vida das pessoas e também na constituição dos coletivos sociais. A partir disso, também conceituamos o que é a infância, em que para Sarmento é um grupo social do tipo geracional permanente. Este grupo geracional é constituído por crianças e sofre a renovação contínua inerente ao nascimento e ao crescimento dos seres humanos. Então, dependendo também da constituição da sociedade, esses conceitos de infância mudam, mas é uma categoria que sempre existe, mas que são atribuídos sentidos positivos ou negativos, dependendo do contexto social e histórico. Nesse sentido, as crianças negras partilham saberes e culturas nas socializações por meio de discursos e atitudes com outras crianças e adultos, onde as relações raciais são importantíssimas na produção de identidades positivas e representações sobre negros e brancos na sociedade brasileira. Então, também elas constituem representações e pensamentos sobre si e sobre o outro nas suas relações raciais. A respeito da ANPED, ela afirma o compromisso com o desenvolvimento da ciência, da educação e da cultura, dentro dos princípios da participação democrática, da liberdade e justiça social. Então, esta é a missão da associação, que ela trata principalmente de pesquisas e estudos e reúne também pesquisadores e estudiosos na área da educação. Acerca da trajetória metodológica, o estudo se configura nas abordagens qualitativa e quantitativa de estudo, e também consideramos também o conceito de estado da arte, que é uma pesquisa do tipo bibliográfica, em que o pesquisador tem um contato inicial com a temática de estudo, que ele constitui e analisa o que já foi pesquisado e aquilo a se pesquisar. A área de estudo, no período de 2007 a 2019, que compreende da 30ª à 39ª reuniões nacionais, em que consideramos os seguintes grupos de trabalho. 7, que trata sobre educação de crianças de 0 a 6 anos, o GT 13, que é educação fundamental, e o GT 21, educação e relações étnico-raciais. Então, esses 3 GTs foram que configuraram a nossa área de estudo. Acerca dos procedimentos de levantamento, realizamos alguns instrumentos, alguns procedimentos, em que realizamos a busca pelas reuniões nacionais, diretamente no site da ANPED, a contagem da distribuição de trabalhos por GT, a leitura das produções, em que primeiramente realizamos a leitura do título e do resumo, e se contemplava a temática das crianças negras, realizamos a leitura do trabalho completo. A verificação de aspectos relevantes do referencial teórico, metodológico e achados de pesquisa, que consideramos os elementos concernentes às crianças. O enfoque teórico de análise, nos baseamos na teoria
do dialogismo discursivo de Bakhtin, em que ele trata que os textos e contextos, né, apresentam discursos. Então, a partir do gênero do discurso, que no caso são as produções, analisamos, né, como as crianças apareciam nesses trabalhos e como também essas realidades delas eram comunicadas. O percurso dessa análise se deu a partir da tabulação dos achados de pesquisa a partir dos seguintes elementos: reunião nacional, né, nós consideramos a reunião, o ano de cada reunião, o universo de produções por GT, ou seja, quantos trabalhos aquele GT possuía, e desses, né, desse universo de trabalhos, quantos tratavam sobre as crianças negras. E a partir disso trouxemos a classificação de estudos por agentes enunciadores, que são as autoras e os autores dos estudos, e as enunciações discursivas, que são os principais elementos desses trabalhos. E a partir disso também classificamos esses trabalhos, agrupamos-nos em categorias discursivas. Aqui nós temos o pequeno, né, o campo discursivo sobre as crianças negras, que constitui a fonte de informação, né, que são as reuniões nacionais, o gênero do discurso, que são os artigos científicos, as categorias discursivas, que são os trabalhos, né, que tratam sobre as crianças, agente enunciador discursivo, que são os autores, e a enunciação discursiva, que são os aspectos que emergem dos textos e contextos sobre as crianças negras. Aqui nos resultados de discussões, temos uma tabela em que apresentamos, né, as reuniões nacionais da 30ª à 39ª, durante o ano 2007 a 2019, e que apresentamos um universo de produções por grupo de trabalho, que percebemos uma grande quantidade de trabalhos no GT7, de educação de crianças de 0 a 6 anos, e em menor número no GT13, que é de educação fundamental. Esses números aqui dessas 3 primeiras colunas se referem ao quantitativo total de estudos. Quando buscamos os trabalhos que tratavam sobre crianças negras nesses GTs, nós encontramos no GT7 5 trabalhos, no GT13, que é de educação fundamental, 1 trabalho, e no GT21, que é educação e relações étnico-raciais, 11 trabalhos sobre as crianças negras. E que nós né, a partir da somatória total e também do número de trabalhos encontrados, percebemos uma quantidade ínfima de trabalhos que tratam sobre essa temática. Aqui também, nas categorias, né, constituímos 5 categorias de trabalhos, né, encontrados, que totalizaram 17, em que a primeira categoria fala sobre a história da infância de crianças negras, e que trata principalmente esse conjunto da historicidade das crianças negras durante o século XIX e XX, principalmente na região sudeste do Brasil, e a respeito também eles tratam sobre respeito das noções de infância na sociedade e escolarização desse grupo, ou seja, de como, né, durante esses séculos, as crianças, né, acessaram a escola, o seu processo de escolarização, que principalmente nós situamos o trabalho de Jovino e Anjos. Também na segunda categoria, constituímos a políticas públicas e práticas pedagógicas com crianças negras, em que demonstra a realidade das crianças negras diante de políticas públicas, que a política pública, no caso, é pela universalização, né, que aparece em algum desses trabalhos, a universalização da criança negra no ensino fundamental, né, que por vezes preconceituosas e desiguais, além das culturas que são comunicadas pelas crianças por meio da literatura infantil. Então, também essas práticas pedagógicas com a literatura, para a constituição de identidades, representações e também antirracismo, elas também aparecem nesses trabalhos. A terceira categoria, a construção de identidades raciais de crianças, ela trata sobre a identidade, a constituição, né, dessa identidade das crianças negras por meio das relações raciais, em que se percebem sentimentos, né, que se aproximam ao racismo implícito e práticas de reconhecimento positivo da negritude. Então, nós percebemos essa coexistência entre racismo e antirracismo na identidade das crianças, de acordo com o que é revelado nos trabalhos. A educação escolar de crianças quilombolas também é contemplado por parte dos estudos, em que apresenta os saberes, representações e experiências de crianças em torno da educação, na escola básica e também nos seus contextos de vivência. Também, outro aspecto também relevante, é que a ancestralidade também das comunidades remanescentes de quilombolas aparece nessas infâncias das crianças negras que vivem nesses espaços. E por último, as crianças negras e suas relações étnico-raciais, e que discutem sobre as relações étnico-raciais, principalmente no contexto escolar, e que nós observamos que esses trabalhos, em sua grande maioria, privilegiam, né, nessa categoria, a educação infantil, que se dá das crianças de 0 a 5 anos de idade, e que diversos aspectos aparecem, como as suas identidades, suas representações,
assim como contextos também do campo e urbano. Aqui nós temos uma síntese dos resultados de pesquisa sobre as crianças negras e que nós apresentamos, né, de como essas categorias discursivas apresentam os agentes enunciadores e as enunciações discursivas. Exemplo da história da infância das crianças negras. As principais enunciações discursivas que temos são os sentimentos de infância, a visibilidade da criança negra, a ambiguidade de identidades e percepções no século XIX. Também nós percebemos também a questão dos ingênuos e também a escolarização de crianças negras. Então, isso é um exemplo de como, né, esses descritores e como essas enunciações discursivas aparecem no trabalho. Por fim, nas considerações finais, percebemos por meio da fundamentação teórica a multiplicidade de olhares sobre as crianças negras e lugares que ocupam nas estruturas sociais que são integrantes. Também a convivência com o racismo e resistência pelo antirracismo. Então, percebemos esse movimento, né, de luta e resistência contra o racismo que se instala tanto nos ambientes educacionais quanto não escolares. Assim como estudos no campo da educação e relações étnico-raciais está mais acentuado no conjunto de trabalhos. Então, nós percebemos também esse movimento, né, da escola com ênfase no campo da educação. Além disso, né, por último, percebemos a necessidade de ampliação de pesquisas sobre as crianças negras, principalmente no GT13. Na nossa pesquisa, encontramos somente um trabalho sobre as crianças nesse GT tão importante nas fases de escolarização básica da criança. Algumas referências, né, do nosso estudo, e muito obrigado. Obrigada, Matheus.